Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Legado de Valor. E o vídeo de hoje é muito especial, isso porque ele marca o início de uma série de vídeos que eu vou passar a fazer semanalmente aqui no canal. Se você é novo aqui, eu acho importante eu te explicar qual que é o objetivo desse projeto. Em abril de 2022, eu comecei uma jornada desafiadora. Eu fiz o meu primeiro aporte numa carteira de investimentos de longo prazo no mercado americano. Desde então, eu venho comprando todos os meses ações das melhores empresas do mundo. Empresas com longo histórico de crescimento da receita e dos lucros, empresas com excelentes modelos de negócios e fortes vantagens competitivas. A ideia é que, ao longo dos anos, essas empresas continuem crescendo muito acima da média do mercado e me ajudem a construir um bom patrimônio. Há alguns meses atrás, eu abri este canal com o intuito de mostrar minha jornada de investimentos no mercado americano, na esperança que eu pudesse inspirar um número cada vez maior de pessoas a fazer algo semelhante. Então eu me comprometo com você a postar pelo menos um vídeo toda semana aqui no canal, trazendo a atualização da minha carteira e de tudo que está acontecendo no mercado. A intenção é que a gente aprenda juntos, compartilhando os acertos, os erros, as lições e, é claro, as oportunidades que vão surgindo pelo caminho. Para você ficar por dentro desse conteúdo, não esquece, já deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E é claro que tudo que eu for fazer aqui é seguindo um plano, é seguindo uma estratégia bem detalhada que vai me levar a construir riqueza a longo prazo no mercado de ações. E posteriormente, usufruir dessa riqueza através de uma renda passiva em dólar. Eu fiz um mini curso no canal. Na verdade, foram os primeiros vídeos que eu postei aqui. Eu vou deixar o link na descrição se você quiser assistir. Neles eu explico absolutamente tudo o que você precisa saber para entender a minha filosofia e o meu plano de investimentos. Mas em resumo, o plano consiste em duas fases: a fase de acumulação e a fase do usufruto. A fase de acumulação é o grande desafio e é onde eu tô agora. Ela deve durar pelo menos 10 anos e consiste em comprar todos os meses ações de empresas de alta qualidade, buscando acumular o maior patrimônio possível. Quanto mais tempo essa fase durar, maior vai ser a renda na fase do usufruto. E é nessa segunda fase que eu vou parar de aportar nas ações e passar a fazer retiradas recorrentes, vivendo da renda passiva e crescente que a carteira conseguir me gerar. Mas falta muito para eu chegar lá. No momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não completaram nem 3 anos desde que eu comecei essa carteira, o que me coloca bem no início da curva de crescimento de capital. Os juros compostos ainda nem fizeram cócegas na minha carteira. É a partir do 9º ou 10º ano investindo que os juros começam a representar parte importante de um portfólio de investimentos. E é justamente por isso que o tempo mínimo para a fase de acumulação durar é 10 anos. Então até lá eu tenho uma longa jornada aportando todos os meses nas ações das melhores empresas do mundo. Até o momento eu já acumulei 110 mil dólares investidos que estão espalhados por 20 ativos. Cada um desses ativos possui características próprias, mas todos eles, sem exceção, possuem algo em comum: uma altíssima qualidade, um longo histórico de performance acima da média e muito caminho pela frente para continuar crescendo. Nos últimos meses eu fiz uma sequência de vídeos aqui no canal desvendando cada um desses ativos e quais são os seus papéis na minha carteira. Se você quiser conhecer as teses de investimento neles, eu vou estar deixando os links aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito bem, agora que você já conheceu o meu projeto e entendeu qual é o objetivo do canal, vamos para o conteúdo do vídeo. Nas últimas semanas, o mercado de ações americano sofreu uma queda violenta. Desde o dia 19 de fevereiro, que foi quando o S&P marcou topo, ele já caiu mais de 10%.
Já o índice Nasdaq, com foco maior no setor de tecnologia, sofreu ainda mais, caindo quase 14%. E só para que você entenda, uma queda de 10% no mercado não é algo tão comum quanto você possa imaginar. Eu fiz um estudo estatístico que data lá de 1940. Então estamos falando de 85 anos de dados. De lá para cá, o mercado produziu vários movimentos de queda. O que você talvez não saiba é que apenas 23% de todos os recuos são maiores do que 10%. A grande maioria fica dentro da faixa de 5 a 10%. Então, dentro do âmbito estatístico, o mercado começa a chamar atenção. E com isso, não poderiam deixar de aparecer oportunidades de alocação. Mas antes da gente falar dessas oportunidades, vamos entender o que está acontecendo e por que o mercado vem caindo. Da metade de fevereiro para cá, a gente viu várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Para começar, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma série de tarifas sobre produtos importados. Isso acabou gerando uma guerra comercial com outros países, inclusive com parceiros comerciais tradicionais dos Estados Unidos, como Canadá, México e União Europeia. E claro, essas medidas afetam diretamente as grandes empresas americanas, que podem ser vítimas de medidas retaliatórias. Fora que ninguém sabe como que essas tarifas vão realmente afetar a economia americana. Vários economistas acreditam que elas podem gerar inflação. Outros argumentam que uma guerra comercial poderia gerar uma desaceleração na economia global e, consequentemente, a uma recessão. Ao mesmo tempo, o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, deixou claro que ainda vai precisar ver mais dados que mostrem que a inflação está no caminho da meta de 2% para continuar cortando a taxa de juros. E como se isso já não bastasse, começaram a sair alguns dados mostrando que a economia dos Estados Unidos pode estar desacelerando. Menos construção de casas, menos geração de empregos e até revisões do PIB para baixo. Nessa quarta-feira, após a decisão do FONC de manter a taxa de juro inalterada, o presidente do Fed, Jerome Powell, se pronunciou dizendo que antes de todo esse tumulto, até dezembro do ano passado, as projeções do Fed apontavam para uma inflação de 2,5% em 2025, um crescimento do PIB de 2% e uma taxa de desemprego de 4%. Hoje, vários diretores do Fed projetam uma inflação maior, uma taxa de desemprego mais alta e um crescimento menor da economia americana para esse ano. Não é à toa que até dezembro do ano passado, o mercado projetava de 3 a 4 cortes na taxa de juro para este ano, para 2025, acreditando num cenário de pouso suave, ou soft landing na economia americana. Um soft landing acontece quando o Fed consegue elevar os juros apenas para esfriar a inflação, sem ameaçar colocar a economia americana numa recessão. Então, desde 2022, buscando combater a maior inflação que os Estados Unidos tiveram em 40 anos, o Fed levou os juros de um patamar extremamente estimulante, ali 0,25, para um patamar extremamente restritivo, 5,5%. E desde então, ele vem cortando gradativamente os juros conforme a inflação vinha caindo e se aproximando da meta. Mas há um receio de que ou a inflação vai ressurgir ou a economia pode desacelerar demais. Hoje, no mês de março, o mercado precifica apenas 2 cortes na taxa de juros este ano. A gente precisa considerar que se a economia americana desacelerar a ponto de ameaçar entrar numa recessão, e essa é uma possibilidade que a gente não pode descartar, porque os dados econômicos mais recentes já ligam um sinal de alerta, o Fed poderia cortar ainda mais os juros. E aí, ninguém sabe o que vai acontecer. O próprio Powell usou as seguintes palavras para descrever o cenário econômico atual: a highly uncertain environment, ou seja, um cenário altamente incerto. E se tem uma coisa que o mercado não gosta, é de incerteza. Os investidores não lidam bem com a incerteza. Muito pelo contrário, os investidores gostam de segurança, eles gostam de ter pelo menos uma ideia de qual que é o cenário mais provável que a economia deve seguir para eles tomarem as suas decisões. Investidores gostam de previsibilidade, que é justamente o contrário do que a gente está vendo agora. A resposta do mercado vem no preço da maioria das ações,
que estão em queda livre. E é aí que surgem as oportunidades para o investidor. Quem investe para o longo prazo deve comemorar esse tipo de volatilidade. Isso porque significa que uma janela está se abrindo para aumentar posições em ativos de alta qualidade e que, independentemente das condições econômicas de curto prazo, devem prosperar no longo prazo. Peguemos como exemplo a Novo Nordisk. A Novo Nordisk é uma empresa dinamarquesa e é uma das maiores indústrias farmacêuticas do mundo. Ela é líder na venda de medicamentos para tratamento de doenças crônicas como diabetes, obesidade, hemofilia, insuficiência hormonal e até problemas cardíacos. Isso coloca a empresa numa posição onde ela tem um excelente modelo de negócio. Por se tratarem de doenças crônicas, os consumidores dos medicamentos da Novo Nordisk geram uma receita recorrente para a empresa, todos os meses. A Novo Nordisk usa boa parte desses recursos para pesquisa e desenvolvimento, visando produzir novos medicamentos. Foi assim que a empresa inventou o Ozempic e o Wegovy. E mesmo investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, a empresa consegue ser altamente rentável. Observe as curvas de evolução da receita e do lucro líquido dos últimos meses. Perceba como, além de ser recorrente, o lucro cresceu a uma média de 16% ao ano nos últimos 20 anos. Nos últimos 5 anos, esse crescimento vem acelerando para 20% ao ano, com o sucesso das vendas do Ozempic e do Wegovy. E note mais uma coisa, tanto a curva de lucro quanto a curva de receita não são afetadas pelas recessões americanas. Em 2008, os Estados Unidos, país onde a Novo Nordisk extrai boa parte da sua receita, entrou numa das piores recessões de toda a sua história. O PIB contraiu mais de 4% e muitas empresas cíclicas e diretamente atreladas ao consumo sofreram muito. Mas perceba que a Novo Nordisk não foi uma dessas empresas. A gente sequer consegue identificar a crise de 2008 ou a crise de 2000 ou a crise de 2020 agora nas suas curvas de evolução de lucro e receita. Aliás, sabe quanto que as ações da Novo Nordisk caíram no período? Em torno de 38%, tendo se recuperado em menos de 10 meses. Nos últimos meses, as ações da Novo Nordisk caíram 50%, sem qualquer tipo de justificativa plausível. Quer dizer, o mercado sempre vai encontrar desculpas para as quedas. A primeira delas foi uma decepção com um novo medicamento experimental chamado CagriSema. Ele era esperado como o próximo grande passo da Novo Nordisk no tratamento da obesidade. Mas quando saíram os dados finais dos testes, o resultado foi muito bom, só que ficou abaixo do esperado. O mercado esperava uma redução média do peso corporal em torno de 25% ou mais, e os testes mostraram uma redução de apenas 17%. Outro ponto que pesou foi a concorrência da Eli Lilly, que lançou um remédio novo, que também tem mostrado ótimos resultados. Inclusive, em alguns mercados, a Eli Lilly já passou a Novo Nordisk em volume de prescrições. Então isso acendeu um alerta no mercado. A Novo Nordisk não está mais sozinha. Em meio a tudo isso, teve também a preocupação com possíveis controles de preço nos Estados Unidos. O governo americano anunciou que os medicamentos como o Ozempic e o Wegovy podem entrar na lista de remédios que terão o preço negociado pelo Medicare nos próximos anos. Isso, claro, pressiona as margens e assusta os investidores. Enfim, são vários pequenos fatores que juntos criaram um clima de incerteza ao redor da empresa. Mas a verdade é que nenhum desses ruídos de curto prazo alteram o fato de que a Novo Nordisk continua sendo a líder número 1 do mercado e deve continuar prosperando por vários anos. Não existe absolutamente nenhum sinal de alerta nos seus fundamentos. Muito pelo contrário, é esperado que o lucro da empresa continue crescendo num ritmo de pelo menos 17% até o final de 2028. E com toda essa queda recente, a empresa negocia num dos valores mais atrativos dos últimos 10 anos. Nos últimos meses, eu estive aportando bastante na Novo Nordisk e este mês não vai ser diferente.
Hoje eu comprei mais $700 de ações da empresa. Caso eu continue a ver o preço dessa ação caindo sem qualquer deterioração nos fundamentos que justifique a queda, eu vou continuar alocando mais capital aqui. Afinal, a gente tá vendo a ação cair mais do que na pior crise dos últimos 80 anos da história americana. E por que tudo isso? Porque o teste de um novo medicamento veio com resultado um pouco abaixo do esperado? Porque há uma especulação de que talvez o governo americano renegocie o valor dos medicamentos com a Novo Nordisk? Ou de que a Eli, uma empresa que já compartilha mercado com a Novo Nordisk há anos, talvez esteja avançando um pouco mais? Na minha opinião, pessoal, isso não faz sentido. Outra oportunidade que o mercado gerou depois de todas essas quedas, na minha visão, é a Amazon. Muita gente ainda vê a Amazon como um simples e-commerce, mas na verdade a Amazon é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Hoje ela atua em várias frentes, é líder mundial no varejo online, tem uma operação logística gigantesca, é dona da AWS, o maior serviço de nuvem do planeta, fatura cada vez mais com publicidade e ainda tem receitas crescentes com as assinaturas, como o Amazon Prime. E absolutamente todas as frentes do negócio estão crescendo. E apesar de tudo isso, a ação caiu mais de 20% desde a máxima histórica só nesse último mês. As incertezas econômicas e os altos investimentos que a empresa está fazendo em tecnologia, especialmente em inteligência artificial, automação e infraestrutura de data centers, preocupam os investidores. Só esse ano, a Amazon deve gastar mais de $100 bilhões em CAPEX. Dinheiro esse que vai ser direcionado para a infraestrutura de IA. Só que o mercado, como sempre, parece estar ignorando o longo prazo. Esses investimentos são altos agora, mas eles têm um motivo claro: preparar a empresa para o futuro. A Amazon está apostando pesado em inteligência artificial, automação de centros de distribuição, que hoje já utilizam robôs, e melhorias nos seus serviços em nuvem. Isso deve gerar uma economia gigantesca e margens muito maiores nos próximos anos. E esse sempre foi o negócio da Amazon, cara. Enquanto a maioria das empresas se preocupa em atender os interesses dos seus acionistas no curto prazo, a Amazon prepara o terreno para liderar no longo prazo, de longe, em qualquer segmento do seu negócio, mesmo que isso desagrade os acionistas no curto prazo. Só a AWS, que é o braço de nuvem da Amazon, hoje já gera mais de 40 bilhões por ano em lucro operacional. E esse número deve crescer muito mais, porque a demanda por IA exige capacidade de nuvem. E adivinha quem que vai estar pronta para fornecer isso? Outro ponto que pouca gente está olhando: a carteira de pedidos da AWS bateu recorde histórico, chegando a mais de 170 bilhões de dólares. Isso significa contratos fechados que garantem receita nos próximos anos. É dinheiro que já está no pipeline, como se diz. Mesmo assim, a ação hoje está sendo negociada por um dos menores múltiplos de lucro dos últimos 10 anos. Se você acredita que a empresa vai continuar crescendo, como eu acredito, então a gente está diante de uma baita assimetria. Muito mais potencial de ganho investindo aqui e cada vez menos downside. Hoje eu aportei mais de $700 em ações da Amazon e mesmo que essa ação continue caindo, eu vou continuar comprando. A terceira oportunidade que eu estou enxergando no mercado agora é a Fair Isaac, uma empresa pouco conhecida do grande público, mas que é absolutamente essencial para todo o sistema financeiro dos Estados Unidos e que está em promoção como raramente acontece. Se você tentar fazer um financiamento nos Estados Unidos, pedir um cartão de crédito ou comprar um carro por lá, é quase certo que uma nota chamada FICO Score vai ser usada para avaliar o teu risco de crédito. Essa nota é usada por praticamente todas as instituições financeiras americanas para decidir se elas vão ou não emprestar dinheiro para alguém e em quais condições. A Fair Isaac é dona desse modelo matemático que gera o FICO Score. Mas olha só que curioso, ela não coleta dados e nem lida com o cliente final.
Quem cuida dos dados são as agências de crédito, Equifax, TransUnion e Experian. A Fair Isaac entra com a receita secreta, a fórmula mágica, o algoritmo que transforma os dados brutos numa nota de crédito. E aqui vem o primeiro ponto genial do modelo de negócios. O custo hoje para emitir um novo FICO Score é praticamente zero. É um negócio extremamente escalável, onde a empresa pode aumentar muito as suas receitas sem aumentar custo. Tem mais, como a FICO não lida com o consumidor final, ela cobra das empresas, como bancos e instituições financeiras que pagam de bom grado, porque o custo da nota é irrisório perto do valor de um financiamento ou de um cartão de crédito aprovado. Imagine ser uma empresa onde os seus maiores clientes ultra dependentes dos seus serviços são as maiores instituições financeiras da maior economia do mundo. Nos últimos anos, a empresa vem aumentando os preços agressivamente e mesmo assim a demanda continua firme, porque a FICO é quase um monopólio. O sistema inteiro já está moldado em torno do FICO Score, ele é um padrão de mercado, aceito por todas as instituições e em muitos casos até obrigatório por lei para revender hipotecas para o governo americano, como o Fannie Mae e o Freddie Mac. Ou seja, a FICO tem um produto com altíssimo valor percebido, custos marginais desprezíveis, clientes dispostos a pagar cada vez mais e uma barreira de entrada quase intransponível. É ou não é uma empresa extraordinária? E tem mais, além do segmento de pontuação de crédito, a empresa também atua com software de análise e decisão, ajudando empresas a detectarem fraudes e a tomarem melhores decisões usando dados. Esse braço já está crescendo e se tornando cada vez mais relevante na receita da empresa. E é justamente aquele tipo de receita que eu gosto muito, receita recorrente e previsível. Agora olha isso, mesmo com todos esses atributos incríveis, a ação da FICO caiu mais de 30% nos últimos meses. Isso é raríssimo, a empresa não está com problemas operacionais, muito pelo contrário, ela está aumentando a receita, ela está aumentando o lucro, expandindo margens. Só no último ano o fluxo de caixa chegou a atingir 680 milhões de dólares, uma alta de 37% em relação ao ano anterior. E a queda das ações, portanto, foi motivada por uma combinação de realização de lucros e medo. Medo do mercado e das regulações futuras que até agora não saíram do papel. No momento que eu gravo esse vídeo, a FICO está sendo negociada com mais de 30% de desconto em relação à máxima histórica. Para uma empresa do nível da FICO, negociar com uma queda de mais de 30% em relação ao topo histórico é equivalente a ver uma Ferrari nova sendo vendida com 1/3 de desconto na concessionária, sem nenhum defeito, sem nenhuma pegadinha. O que eu vejo aqui é uma máquina de multiplicar capital com crescimento previsível, modelo de negócio extremamente eficiente e um posicionamento competitivo quase imbatível, disponível a um preço que pode não durar muito. É por isso que eu acabei de comprar mais $400 em ações da FICO. E se o mercado continuar agindo igual doido durante esse período de medo, eu vou continuar comprando mais ações. Muito bem, agora talvez você esteja se perguntando o seguinte: você está fazendo todas essas compras, Felipe, mirando nessas empresas que parecem atrativas, mas e se a economia americana entrar em recessão? E se a gente tiver realmente uma crise muito maior vindo por aí? Bom, nesse caso, a minha estratégia não vai mudar. Na verdade, eu estaria aproveitando para alocar valores muito maiores em todas as empresas da minha carteira, porque nós provavelmente estaríamos vivenciando uma oportunidade única na década. É importante que você entenda que o nosso horizonte aqui é o longo prazo e que, embora as melhores empresas do mundo possam sofrer no curto prazo, ao longo de vários anos, a tendência é que as curvas de lucro continuem evoluindo e a cotação acompanhe esse crescimento, gerando mais valor para o acionista. E para te provar isso, eu vou te mostrar uma simulação que eu fiz. Eu tenho um simulador aqui dentro da plataforma que eu estou desenvolvendo, que é a Torino, que me possibilita montar uma carteira de ações
escolher um ano inicial, um ano final, o valor inicial, o valor que vai ser aportado no dia 0, e se eu vou contribuir mensalmente, se eu vou retirar algum valor da carteira. Veja, eu montei aqui ó, o meu portfólio dentro desse simulador de carteira. Então eu peguei a minha carteira, ó, todas as ações que eu tenho na minha carteira e eu coloquei aqui no portfólio. O que eu estou fazendo? Eu estou colocando um ano inicial de 2007. Por que 2007? Porque se a gente realmente tiver prestes a enfrentar uma recessão, é um cenário muito parecido. 2007 foi o pior momento para você comprar ações no mercado americano, porque era o topo do mercado. Era antes da maior recessão dos últimos 80 anos, a grande crise financeira. Então eu estou colocando aqui, ó, uma simulação. Se eu tivesse exatamente o mesmo valor que eu tenho na minha carteira hoje alocada, em torno de 110 mil dólares, com porcentagens muito parecidas nos mesmos ativos, e se eu tivesse aqui, ó, contribuindo todos os meses com 1.500 dólares. Por 10 anos. Por que 10 anos, Felipe? Porque é a fase de acumulação. 10 anos, ela precisa durar 10 anos, a primeira fase onde a gente vai construir patrimônio. Olha só que legal, se eu mandar aqui executar, ele analisar o portfólio, ele vai ficar pensando e ele vai me gerar o resultado. Mesmo com a crise de 2008, mesmo com um drawdown, um recuo no meu portfólio de mais de 30% em 2008, ainda assim, eu terminei depois de 10 anos investindo com 1.932.000 dólares. De novo, com 110 mil dólares iniciais e aportes de 1.500 que somaram aqui 331 mil. 1.932.000 dólares. Quase 2 milhões de dólares, galera. Comprando no pior momento do mercado. Mas por que ele dá esse resultado tão bonito? Essa curva de capital aqui que vocês estão vendo tão bonita? Porque as empresas são excelentes, as empresas aqui são as melhores empresas do mundo e eu estou comprando todos os meses. Eu não paro de aportar. O drawdown só foi de 32% na crise de 2008 e não muito mais porque eu fui comprando no meio do caminho. E olha que aqui eu estou considerando aportes iguais durante todo o período. Se vier uma crise, eu vou aportar muito mais do que 1.500 dólares. Eu vou dar um jeito de colocar mais dinheiro no mercado todos os meses, porque trata-se de uma oportunidade única. Olha o retorno por ano dessa carteira. A gente teve aqui ó, apenas 2008 com retorno negativo, de 23%. 2009, na recuperação do mercado, o portfólio subiu 66% e uma média aí de 25%, 23% nos anos seguintes, que é esse KGR aqui, ó, é esse retorno anualizado, 23%, 23,7% ao ano. Agora, quer ver uma coisa? Eu vou fazer algo ainda mais legal. Vamos supor que chegou em 2017 e você falou assim, chega de aportar, eu não quero mais aportar. Agora eu vou retirar. Eu vou retirar 5% do valor da minha carteira para eu viver de renda. Eu já tenho um patrimônio grande, eu tenho 1.932.000. 1.932.000. Vamos supor que você fizesse isso de 2017 até 2024, que é o último ano completo que eu tenho aqui. Então, 2007 até 2017, você acumulou patrimônio, você passou pela fase de acumulação, começando no pior momento possível. E ainda assim terminou com quase 2 milhões de dólares nesse contexto aqui da minha carteira. 2017 para frente, você só tirou 5% todo início de ano para poder viver. Então, mesma carteira, mesmos ativos, eu vou clicar aqui em analisar o portfólio e olha só que fantástico. O portfólio continuou crescendo nos anos seguintes, então de 2017 até 2024 ele continuou crescendo. Há um ritmo agora menor, cerca de 20%, 21% ao ano, porque eu estou tirando dinheiro. Ele não vai mais crescer naquele mesmo ritmo da fase de acumulação. Ainda assim, muito superior à média do mercado. E o patrimônio que era de 2 milhões de dólares cresceu para 8 milhões de dólares. Quase 9 milhões, na verdade, 8,8 milhões de dólares. Sabe o que é mais impressionante? Isso aqui, ó.
Esse aqui é o valor do patrimônio com as retiradas. Então, no primeiro ano, 2018, eu já estava retirando 133 mil dólares para viver. Chegou no começo do ano, eu fui lá e vendi este valor. Quer ver uma coisa? Se eu vier aqui em retorno anual, você vai ver que está aqui, ó, fluxo de caixa. Todo começo de ano, ó, retorno mensal. Quero te mostrar aqui em janeiro, todo começo de ano, ele vai tirar 5% do valor atual da carteira para você viver o ano. Seja como uma fonte de renda extra ou toda a tua renda. Aqui no caso é uma baita renda, 133 mil dólares por ano. Isso aí dá mais de 10 mil dólares por mês. Bruto, né? Tem imposto ainda. Ainda assim, galera, é impressionante. Se você pegar aqui a relação de retiradas, você vai ver que ao longo dos anos a tua renda vai crescendo, porque o teu patrimônio continua crescendo. Então, ele vai para 133 mil dólares, depois 189 mil dólares, as retiradas, né? 235 mil dólares. No último ano, aqui em 2024, você teria tirado 296 mil dólares. Essa é a fase do usufruto, onde você vai só tirar dinheiro do mercado. Aí você pode me perguntar assim, tá, Felipe, mas quem garante que as empresas vão continuar crescendo nesse ritmo? Ninguém garante, eu concordo com você. Mas existe uma grande chance dessas empresas continuarem crescendo num ritmo parecido. Porque quando a gente faz a seleção delas no nosso portfólio, uma das coisas que eu mais levo a sério é vantagem competitiva. Empresas que dificilmente vão ser passadas para trás. Empresas que dificilmente vão sofrer disrupção. Essa é a característica principal dessas empresas geradoras de riqueza, dessas EGRs que eu tenho na minha carteira. Então ninguém garante que o crescimento vai ser assim, mas tem uma grande chance de ser muito próximo disso. Bom, eu espero que você tenha gostado desse primeiro episódio da minha jornada investindo no mercado americano. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal para poder acompanhar todo o nosso conteúdo e me contar, pode ser aqui embaixo nos comentários, se você tem alguma dessas empresas na tua carteira de investimentos e se você está comprando agora. Por hoje eu fico por aqui, um grande e afetuoso abraço, até a próxima.